Tô super feliz com esse evento porque uma coisa que me alegra é estar com amigos, é conversar sobre temas que deem sentido à vida. E esse é o meu objetivo com esse projeto do Vida Biocêntrica, é a gente poder expandir, né, crescer para dentro, para fora, e podermos ser plenos na nossa identidade, né? Então o tema de hoje é identidade e integração. O meu propósito com esse evento é partilhar conceitos. Gente, mais do que nunca é necessário a gente aceitar novos valores, a gente reformular os nossos hábitos para uma vida feliz. Então, a gente aprende com a vivência, a gente aprende a partir do corpo, né? Mas existem os conceitos, e esses conceitos que levam a novos valores existenciais, eu estou trazendo aqui com esses meus amigos. Então, eu vou agora chamar a minha querida Daniele Tavares. Essa é a Daniele Tavares, é psicóloga, é uma mulher inspiradora. Eu conheci a Dani já há alguns anos atrás, talvez uns, sei lá, 14, 13, 15 anos, 13 anos, talvez. E é uma pessoa que marcou muito a minha vida. Ela é minha psicóloga também, porque para a gente criar, construir uma identidade fortalecida, estruturada, é preciso de um espaço para a gente se ver, se escutar. E muitas vezes, no dia de hoje, a gente não tem esse espaço, né? Então, eu faço biodança, eu estou sempre nessa busca para fortalecer a identidade, para me encontrar. Então, eu faço biodança, eu faço terapia. Nesse momento, não estamos fazendo, mas os dias que eu fiz terapia com você, Dani, foram, assim, maravilhosos. E eu tenho, assim, tipo, eu vejo você nessa energia da mãe, sabe? Para mim, você fez esse papel aqui, né, nesse período, né, do meu momento que eu precisei, né, desse espaço, e você esteve lá. É minha facilitadora também, eu danço com a Dani e com o Antônio, e é um prazer te ter aqui, Dani. Obrigada por ter aceito o convite, né, tava fazendo um convite agora há pouco no Facebook, as pessoas, falando um pouco desse tema da identidade, né? Que a gente, para a gente se assumir como a gente é, né? Então eu queria que você falasse, Dani, que você pode se apresentar e falar, e queria lhe convidar a falar sobre o que é identidade, o que é personalidade, porque as pessoas confundem muito. Mas não fale agora que eu vou pôr aqui os escutadores, porque senão você não consegue me ouvir. Tá. Eu tô conseguindo te ouvir de bem. Pessoal, por favor, podem escrever. Vocês estão ouvindo a gente? Vocês estão nos ouvindo bem? Vejam lá se estão ouvindo bem. Vocês me escutam? Escrevam, por favor, para a gente saber. Ninguém está escrevendo. Será que estão nos ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Eu também, Sim. também tô. Tá me Sim, ouvindo ok. bem? Pronto, então estamos ok. Estou ouvindo Ótimo. bem também. Então, só pra gente definir aqui, Jane, quanto tempo eu tenho para falar desse Você tema? tem, você tem o tempo que você quiser até o Instagram deixar. Mais ou menos 45 minutos, uma hora. Acho que é isso. Maravilha. O que você quiser. Eu agradeço o seu tempo. Ah, todos estão ouvindo. Ótimo. Vim correndo, porque eu estava na aula do doutoramento e hoje, em especial, a professora decidiu ultrapassar 10 minutos. Então, eu saí correndo para poder Ah, chegar a tempo loucura. da nossa live. Quero te agradecer pelo convite. Super obrigada, Diane, minha querida amiga. Antes de tudo, antes de aluna, antes de cliente, sempre uma amiga muito querida. A gente se acompanha há muito tempo. Tô adorando o trabalho que você está fazendo aqui no Instagram. Tava agora dando uma olhada na sua. Como é que se No chama? feed. Feed. No feed. Tô adorando, tá muito legal. Obrigada, obrigada. Enfim. E identidade é um tema maravilhoso e ao mesmo tempo controverso, né? Porque assim, não existe uma definição de identidade. O que a gente pode fazer é uma construção, que é o que o Rolando Toro na biodança foi fazendo. Ele foi pegando diversos autores e foi construindo um modelo de entender o ser humano e a sua expressão no mundo, que é como a Uhum. gente
vai definir a identidade, né? A identidade é tudo que eu trago de programação genética, de herdado, de potencial, no encontro com o mundo. Então, é essa mistura dessa biologia, dessa fisiologia herdada, trazida, com o meio externo que vai dar o que a gente chama de identidade, né? Não é uma coisa simples. E essa questão natureza, cultura, ainda é uma questão que permeia muito do nosso pensamento, essa oposição, né? Então, identidade é natureza ou identidade é cultura? Na verdade, quando eu olho, eu acho que se a gente para pensar na definição da biodança, que é justamente o encontro do potencial genético com o meio externo, que a gente chama de ecofatores, a identidade é essa interseção. É aquilo que acontece na mistura, né, alquímica entre hereditariedade e cultura. E, na verdade, assim, como humanos, nós somos sempre uma interseção. Não existe como ser pura cultura ou pura natureza. As realidades são sempre interconectadas. E por isso, nós fazemos, principalmente a partir da noção junguiana de persona, né, a diferenciação entre o que se chama de personalidade e o que se chama de identidade. Então, a ideia da identidade vai um pouco além dos papéis que uma pessoa pode se identificar na vida. Então, personalidade é justamente persona, que significa máscara, são os diversos papéis, as diversas máscaras, as diversas coisas com as quais a gente se identifica e se apresenta no mundo. Então, pode ser que eu sempre tenha a persona de uma pessoa disponível e afetiva. E eu ter que ser disponível, afetiva e me apresentar assim, mesmo quando eu não me sinto, isso é minha personalidade. A identidade vai ser justamente a possibilidade da expressão e desse encontro no mundo que nasce do encontro alquímico e também surpreende. Então, personalidade sempre vai implicar numa forma de estar no mundo a partir de determinados papéis. O eu sou Dani, sempre implica desculpa. uma persona. Pode falar. Dá-me só um parênteses. Pessoal, se vocês estão gostando, coloquem coraçãozinho. Quando vocês entram, é como entrar numa casa, a gente cumprimenta, né? Então, os beijinhos é como se fosse um cumprimento. Então, se estiverem gostando, coloquem coraçõezinhos, porque aí o Instagram leva a live a mais pessoas. Coloquem aí, coraçõezinhos, cumprimentando-nos. Desculpa, Dani. E Então, se tiverem dúvidas também, por favor, escrevam, né? Porque, então. nós vamos fazer assim, Dani. Você vai falar. Se eu tiver alguma coisa para lhe perguntar dentro desse tema, eu lhe pergunto. E no fim, a gente abre para o grupo. E o grupo coloca questões e você responde. Pode ser assim? Olha, Pode? Então, pronto. Então, a identidade é justamente a expressão para além das identificações. Persona e ego são conceitos que são bastante similares. Né? Porque a gente fala, eu não quero me apresentar, isso é ego. Não, isso é identidade. Mas as pessoas falam isso de uma forma assim, muito geral. Né? E o que é o tal do ego? Né? Que muitas vezes impede o desenvolvimento. É aquilo que nasce da identificação de determinados papéis na vida. É a mesma coisa que a persona. Né? Se a gente for falar. Só que um é a teoria de Freud e outro é a teoria de Jung. Né? E o ego, então, são todas as coisas com as quais eu vou me identificando e tem sempre o dado da repetição. Então, é aquela identificação, é aquele papel, é aquela forma de estar no mundo que eu repito uma e outra vez. Isso é ego. Então, ter um ego grande não necessariamente significa me sentir a última bolacha do biscoito, a melhor de todas as pessoas. Às vezes, eu me sentia mais vitimizada de todos os seres e tá sempre voltando a esse lugar, é também ego. Que Quando a gente interessante. fala em identidade, a gente fala desse desenrolar que pode transcender esse ego. Né? Que pode transcender essas identificações. E por isso, identidade nos leva
se a gente for pensar nos termos da biodança, nos leva à surpresa. Identidade é fluxo. Então, quando eu Uhum, estou com uma expressão de uma identidade saudável, né, eu tenho a capacidade de ir me descobrindo à medida que eu encontro o mundo. Então, o sempre faço assim, em geral, não entra. Porque é no uhum, encontro com o mundo que eu vou responder e que eu vou achar novas formas de responder. Pode ser que eu repita uma outra forma já acontecida, mas não é sempre assim. Então, a uhum. capacidade de espontaneidade, a capacidade de criatividade e de conexão com o mundo é uma característica da identidade saudável. Uhum. Que interessante, eu nunca tinha parado para pensar sobre essa perspectiva do ego, né? Eu tenho desconstruído um pouco o sentido de ego, porque tem também o id, né? O id é o ego, o id e o superego. Mas eu Uhum. acho que o superego talvez seja esse malandro, vilão, que as pessoas costumam falar como algo que é errado, que é ruim, não é? Eu acho que é mais ruim o superego do que o ego, ou não? Assim, o, Ruim quer dizer, entre aspas. o Freud dizia que o ego é o resultado da pressão entre o id e o superego. Né? Mas o Uhum, que é o ego? É aquilo que aparece para o mundo, aquilo que vai mediar a nossa conexão com a realidade. Isso desde uma perspectiva psicanalítica. Então tem o id para o Freud, que é esse caldeirão efervescente de desejos, esse lugar que tem uma pressão de realização, que não respeita regra, cultura, interdição. Então, o id uhum, é pura vontade, segundo Freud. E aí, isso nasce com a gente. A gente é pura vontade. O bebê já nasce com a voracidade de se alimentar, né? Essa voracidade que é a voracidade do instinto, da pulsão, segundo Freud. Então, vem alguma uhum, coisa que vem de baixo, segundo ele, que nos impulsiona. Mas uhum, não respeita a regra, não. As leis do id não são as mesmas leis da nossa consciência. Aí vem a cultura, a interdição, a lei, que aí é contextualizada, depende de onde eu estou, em que contexto histórico. Então, o superego é justamente a imposição das regras daquele contexto social. E aí ele diz que o que fica no meio é o ego. O que a gente consegue uhum, fazer desse conflito que a gente consegue tirar dessa limonada que se apresenta para a realidade seria o ego. Né? uhum, Em biodança, a gente, na verdade, se interessa pela identidade. Né? uhum, Que também vai ser fruto, quer dizer, então o ego vai ser esse conjunto de identificações que é produto dessa pressão. Segundo Freud, é uma forma de explicar esse contexto. Né? Para o uhum, Jung seria a persona. Então a persona é eu chegando no mundo, encontrando esse contexto, como é que eu vou me apresentar? E aí eu tenho essa personalidade. uhum. A gente pode dizer que tem várias personalidades Não, nesse. em geral a gente tem uma, a gente constrói uma forma de estar no mundo. Né? Em biodança, o que a gente fala? Da identidade saudável ou da identidade patológica? Uhum, Então, quanto mais saudável a minha identidade, mais capacidade eu vou ter de me expressar, de ser inédita, de ser espontânea, de conectar com o mundo. Quanto mais patológica, mais defendida, mais egóica, então, uhum, mais egóica, mais repetitiva, mais defendida, mais competitiva. Então, assim, uhum, quanto menos integrada a minha personalidade, mais dessas coisas eu vou ter. Quanto mais integrada, espontânea, afetiva, com capacidade criativa, com capacidade de desfrutar, essa é a diferença. uhum. É, eu achava que cada papel era uma forma de, era uma persona, era uma personalidade. O papel da mãe, o papel do professor, o papel da mulher, da namorada. Eu achava que, por isso eu disse, com base nisso, eu posso ter várias personalidades. Cada papel é uma persona, mas personalidade é o conjunto dos papéis Ah, que a gente ok. assume. Então Entendeu? tá claro. É a forma que Uhum. eu me apresento no mundo com o conjunto de papéis que eu fui assumindo. Ah, então para mim já tá claro. Eu estava fazendo uma confusão. Ok. E a outra coisa interessante, né? A identidade, ela se faz na relação.
não existe identidade sozinha. Então, assim, quando a gente fala em biodança da outra pessoa, da relação afetiva, que a gente se constitui na relação com o outro, isso é super importante. Ninguém se Uhum, torna quem é sozinho. E principalmente, quer dizer, isso é uma característica de todo o processo vivente. Então, vida uhum, é vida interconectada que passa informação. Então, interconexão e informação são dados para manter um processo de vida. E nós, uhum, como expressão de vida, e principalmente na nossa espécie, a capacidade de colaborar e interconectar é fundamental. uhum, Então, a identidade, principalmente a identidade humana, vai se expressar à medida que eu me encontro com o mundo. E é a qualidade desses encontros que vai favorecer ou não a expressão da minha identidade. Então, uhum, é, é muito importante que a gente cuide, né, de quem a gente escolhe para ficar na nossa vida. É claro que, como diz Spinoza, eu não posso escolher quem chega, os afetos que chegam, as pessoas que chegam, eu não posso escolher. É aleatório. Mas eu posso escolher quem fica. Então, a lindo. ética, inclusive no sentido da responsabilidade, depois que a gente é adulto, de continuar nutrindo a nossa identidade para que ela possa se expressar plenamente, é na escolha das relações que permanecem na minha vida. Quanto mais nutritivas as relações, mais isso vai estar favorecendo para que tanto eu quanto as pessoas com as quais eu me relaciono possam expressar a sua identidade na sua máxima potência. Uhum. Né? E é E interessante isso, né? Esse conceito do Spinoza, de os encontros que eu faço é muito importante, porque ele fala das duas emoções, ou alegria ou tristeza, né? São aqueles que me alegram ou me entristecem. Então, essa coisa do bom encontro é muito interessante, esse conceito que você traz. Então, e assim, na verdade, o bom encontro não diz respeito à pessoa em si. É uma das coisas que o Spinoza fala que tem super a ver com a biodança, né? Assim, não existem encontros tóxicos, pessoas tóxicas, existem encontros tóxicos. Então, às vezes Uhum, é essa mistura que não dá certo. Né? Não é a uhum, pessoa que é boa ou má, é essa mistura com esse encontro, nesse contexto que não está favorecendo a expressão da minha identidade. E a gente poder se empoderar dessas escolhas é super importante. Então, não é porque tem um que está certo, o outro que está errado, né? É porque, de repente, essa mistura não funcionou. E quando a uhum, mistura não funciona e não potencializa, é melhor deixar aí para que venham outras misturas potencializadoras. É o que a gente chama em biodança de ecofator. Então, nosso potencial genético, que é essa carga com a qual nós nascemos, se expressa no mundo quando encontra os fatores ambientais, ecofatores, os fatores da nossa ecologia, que podem uhum, ser sociais, econômicos, geográficos, e os principais e mais importantes são os ecofatores humanos, que são as pessoas com as quais a gente encontra, que vão facilitar a expressão dessa identidade saudável ou dificultar. uhum. Olha, eu tô só aqui, só uma pausinha, só para dar as boas-vindas quem está entrando agora, Raquel, Ana, Clevandira, grata por estarem aí, tá sendo um bate-papo aqui super legal, né, com essa mulher maravilhosa que eu adoro. Então, bem-vindas. Ana, você já está aí, eu não preciso te convidar, você já está aí, já está dentro da live, tá bom? Bom, passo de novo a palavra para você, era só para dar boas-vindas. Ah, para quem está chegando agora, é só dizer, para cumprimentar-nos com um coraçãozinho. Ah, a Marina também, bem-vinda. Sempre que entrar, é como se estivesse entrando dentro de uma casa. Aí a gente diz um oi, não é? E dá um beijinho. O coração é um beijinho. Esses coraçõezinhos são os beijinhos que a gente dá. Então, quem entrou agora, as perguntas, vocês deixam para ser no final. Clevandira também, bem-vinda. Deixem para fazer as perguntas no final. No final eu vou escolher 3 perguntas, tá bom? Continue, Ah, vai ter querida. sorteio de pergunta? Se não tivermos tempo, se tivermos mais perguntas, se não tivermos, tá bom? Muito bom. E assim, aqui eu estou falando da identidade desde a perspectiva da biodança. Não é a única forma de pensar a identidade, né? É, Ok.
encontrar, muitas vezes, outras percepções da identidade, né? A identidade como essência, como algo que eu já tenho, que se vai revelar. Então, a nossa percepção de biodança não vai muito por aí, né? Apesar da gente falar muito de essência, tem algo que a gente traz, mas é justamente algo que a gente traz que encontra o mundo. Então, não é Uhum. simplesmente uma essência que se revela, é um potencial que, ao encontrar o mundo, vai achar caminhos ou não. Aí, o que que é essência, então? A noção de essência é algo que está ali e que simplesmente só se revela. E qual é a diferença disso pro potencial? É estranho. Não. O potencial, ele acontece numa mistura e ele se Hum, expressa. Então, não é um dado, não é assim, existia uma coisa escondida, encontrou o mundo, ela se revelou. O potencial, uhum. eu tenho potencial e de acordo com o que eu encontro no mundo, isso se desenvolve ou não de diversas maneiras. A gente sabe que, por exemplo, eu posso ter, se a gente fala inclusive na genética, eu posso ter um potencial para ser inteligente, né, geneticamente. Ok. Mas se eu tenho uma infância em que eu não sou bem alimentada e que eu não tenho os nutrientes, isso não vai se expressar. Olha, o Jorge está perguntando qual é a diferença entre. Peraí, são duas perguntas, deixa eu ver. O Jorge qual é a diferença de self e identidade? E o Rondinelli, qual a diferença entre essência e identidade? Estão fazendo perguntas difíceis, né? Mas é isso que eu estou explicando, né? A identidade para a biodança é o potencial genético no encontro com o mundo. Ok, Então, quando a gente fala de essência, é algo que vem a priori, que já é dado. Então, existe algo que já está determinado e no momento que eu chego, ele se revela. ok. Entendeu? Então, Então, peraí, assim, a primeira pergunta, qual a diferença de self para identidade? Qual a diferença essa eu já entre explico. Essa eu já falo. essência e identidade? Né? É o que se fala no existencialismo, né? A existência precede a essência. Então, assim, é, não é um eu divino, metafísico, a priori, que chega no mundo e se revela. É algo que tem potência e que no encontro com o mundo se produz. Vocês percebem que existe uma diferença? Se revelar e se produzir. Não, uma coisa é, existe algo a priori que simplesmente vai chegar e se mostrar. Outra coisa é, existe um algo que chega, que se mescla e é o produto desse encontro, dessa mescla, que se revela que é a identidade. Uhum. Então, a essência é como se tivesse vindo pronto de fábrica. Eu só esquento, saiu do forno pronto, né? Ok. Quando a gente fala de existência, a gente fala que é um potencial que encontra o mundo. E esse é o conceito de identidade que a gente tem em biodança. Né? A Uhum. identidade é o potencial no encontro com o mundo. E não é assim, e não é uma vez que a minha identidade se revela, a identidade se revela em fluxo, Uhum. né? Porque assim, e tem uma coisa muito interessante também da identidade, né? É, eu sou a mesma que eu fui quando eu tinha 15 anos de idade, e eu sou a mesma que eu era aos 5, mas eu não sou. Ok. Então, o paradoxo da identidade é que nós somos o mesmo em movimento. Então, a Uhum. identidade não é um evento, é um fluxo em andamento, Uhum. né? Olha, eu vou apontar aqui as questões e para não cortar o seu pensamento, o seu fluxo, e Pode, depois como é que você quer fazer? O Rondinelli perguntou, pode dar um exemplo de essência? E o Jorge, qual a diferença de self e identidade? na verdade, assim, self é uma noção junguiana, né? E ele fala da gente expressar o self. Então, é uma forma de perceber o fenômeno humano. E assim, como é que eu vou colocar isso? Jung tinha uma herança mais religiosa, e em algumas partes da teoria dele, ele tem alguns aspectos que são metafísicos, quer dizer, saem da realidade física material. Né? O self Uhum.
é esse lugar que sai um pouquinho dessa realidade imanente que a gente tem. Em biodança, a gente não vai falar de self, a gente vai falar de identidade, que é eu no encontro com o mundo, incorporada, eu sou meu corpo, isso é muito importante, né, na biodança. Assim, aonde está a identidade? Nas minhas células, nos meus tecidos, nos meus sentidos, no meu sistema nervoso, no meu coração. A identidade é corpórea. Eu sou meu corpo e é esse corpo no mundo sensível, tocado pelo mundo, que se expressa que é a minha identidade, Uhum. tá? Uhum. É, então, O assim, self self é é o um sentido conceito de do alma? Jung. Oi? É alma? Quer dizer alma, self? Não. Sim, não é a alma, necessariamente, mas Uhum. assim, o Jung tem uma pegadinha mais metafísica, Ok. entendeu? Que a gente não tem em biodança. Né? Uhum. A identidade não é algo que está acima da realidade material, a identidade é algo que está na realidade material e que se revela nessa realidade no encontro com ela. Ok. Entendeu? Essência, assim, na verdade, não é um exemplo de essência, é a ideia de que tem uma coisa pronta e que essa coisa chega no mundo e só se expressa, só aparece. Não tem mistura, não tem processo, entendeu? Comprei uma lasanha semi-pronta, botei no forno, vai sair aquela lasanha. É diferente se eu pego e vou fazendo uma mistura alquímica dos temperos para fazer uma lasanha inédita. É um pouquinho essa diferença, entendeu? Uhum. A Uhum. essência é aquilo, é semi-pronto. A identidade se constrói à medida que a gente faz, à medida que a gente vive. Então, eu sou eu Uhum. e as minhas circunstâncias. Então, Ok. não é só potencial genético, não é só meio, é esse encontro, Uhum. tá? E o que que é integração? E integração da identidade, ou identidade integrada? A identidade integrada é que pode expressar todas as suas dimensões. Integração significa que todas as partes de um sistema dançam como uma unidade. Então, é quando essa totalidade se faz, e claro, a soma das partes é sempre maior do que. A globalidade é sempre maior do que a soma das partes. Então, Uhum. quando a gente fala de integração, não é só colocar tudo junto, é colocar tudo junto dançando, em comunhão, Uhum. em Uhum. diálogo. Então, as minhas partes todas, quando funcionam como uma totalidade, eu estou integrada. E o que significa minhas partes todas? Todas as possibilidades de expressão que eu tenho como ser humano. Em Uhum. biodança, a gente fala de 5 linhas de expressão da identidade. 5 possibilidades, né? Então, a vitalidade, que é ímpeto vital, energia para viver, motivação existencial, estado global de saúde. Sexualidade, capacidade de conexão prazerosa com o meu corpo, gostar de quem eu sou, né? Ter que é a base da autoestima, saber escolher na vida, o que que eu quero, quando, quero fazer o que, com quem, aonde. Não é um tanto Uhum. faz. Então, essa capacidade de escolha e de desfrutar, né? Em inglês eles falam savoring, é saborear. E aqui Uhum. em Portugal falam isso, né? Isso me sabe bem. Então, essa Uhum. capacidade de saborear a vida está relacionada com a nossa sexualidade. Criatividade tem a ver com a capacidade de exercer mudança, de expressar meus conteúdos internos, de poder colocar no mundo o meu sabor, a minha forma de fazer as coisas, porque ninguém vai poder fazer igual, né? Eu costumo dizer que essa constituição que a gente tem aí agora, né, essa combinação de células, essa combinação Uhum. de órgãos, essa combinação essa complexidade que é a Giane só vai acontecer uma vez em todo tempo, em todo espaço, Uhum. né? Então, a criatividade é a expressão dessa singularidade. Diga-se de passagem que identidade é a expressão desse ser singular no mundo. No encontro com o Uhum. mundo, essa diferença, né? Porque nós não somos iguais a ninguém. Essa é a nossa identidade. Mas, assim, essência significaria que isso vem a priori e que não é modificado pelo mundo. Uhum. Quando a gente fala O- numa identidade que encontra o mundo e se desvela, a gente está falando de
um entrelaçamento, de uma Uhum. integração entre Colocaram biologia e aqui, cultura. Deixa colocaram eu aqui só duas terminar as coisas. linhas de vivência. Sim. Afetividade, que é a conexão, a sensação de afinidade, a sensação de vinculação às outras pessoas e ao sistema vivente. E transcendência, a capacidade de me verter sobre a minha própria vida e ampliar a minha percepção da vida. Então, transcendência é quando o próprio humano pode se dar conta de que está vivo e parte de um sistema maior, né? Uhum. Que dança numa harmonia cósmica. Então, quando eu percebo essa grandiosidade, amplio para além da minha percepção do meu próprio umbigo e percebo esse todo, né, cósmico, então eu tenho a Uhum. capacidade de transcender. Eu vou além do meu, das minhas coisas, né? Eu vou além do ego, do meu Uhum. espacinho e das minhas coisinhas e posso perceber a vida de uma forma mais global. Isso é transcendência. Uhum. Cristicon! Grazi, que delícia! Que bom! Rondinelli, um exemplo de essência. Eu acho que eu já dei o exemplo de essência, né? Quando eu falei da comida pré-ponta. Um exemplo do que é essencial no ser humano. Todas essas linhas de vivência são essenciais no ser humano. Quando a gente deixa de viver alguma delas, a gente está, de alguma forma, eu vou falar uma palavra tão forte, mutilando a nossa existência, né? Quando eu deixo de Uhum. expressar é, a minha vitalidade, a minha sexualidade, a minha criatividade, a minha fisiologia, a minha transcendência, eu estou deixando partes importantes do quesito ser humano, né? Enfim. Então, nesse sentido, assim, essencial é tudo aquilo que nos faz humanos. E para a biodança são as 5 linhas de vivências, a capacidade de expressão dessas cinco capacidades eminentemente humanas. Vitalidade. Uhum. Vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência. Uhum. Uhum. Eu acho que as pessoas estão, assim, tem um pouco de confusão entre o que é essência, entre o que é identidade, entre o que é ser, o que é um ser, né? Então, até comentaram, acho que duas pessoas comentaram, a essência é o que é inato? Não, assim, quando a gente fala de essência, é uma forma de perceber o ser humano. Então, tem algumas pessoas que são essencialistas que acham que existe é, inato, pode ser inato, né? Porque não necessariamente inato, mas eu tenho algo que está pré-definido que só vai se revelar. Isso é uma Uhum, coisa. Os existencialistas dizem que eu me revelo à medida que eu vivo. Não tem nada uhum, pré-programado. Existe um dado biológico, um dado hereditário que se revela à medida que eu vivo, das minhas circunstâncias. Então, não tem pré-pronto. A gente vai fazendo à medida que a gente vai. Ficou claro isso, gente? uhum, Uma coisa é eu fazer uma pizza pré-pronta. A pizza já sabe como é que ela já vem determinada como ela vai ser. Outra coisa é eu fazer a massa e aí misturar os temperos, e eu misturo o fermento, e eu misturo a farinha. Nunca uma pizza vai ser igual à outra. A pizza vai uhum, acontecer à medida que eu vou fazendo a pizza. Entendeu? Então, assim, uhum, é justamente essa diferença de visão. Uma é a existência, existe uma coisa prévia, pré-determinada, essência. Outra coisa é a existência. À medida que eu vivo, que eu existo, que eu experimento o mundo, eu me revelo, inclusive para mim mesmo. Então, a gente não vem pronto. A gente se faz à medida que a gente caminha. E a noção de uhum, identidade em biodança tem muito disso. É a minha singularidade que se revela à medida que eu vivo, que eu encontro o mundo, que eu saboreio as coisas, que eu tenho encontros com pessoas, tá? Ficou, uhum. ficou claro, gente. Graças. Maciei. Há sempre uma confusão, porque assim, a gente vai crescendo e vamos lendo, e existem muitas leituras e vai conversando, a gente vai herdando conceitos sem saber, e falamos sobre esses conceitos sem saber o que é que a gente está falando, de O onde é que 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 vem eles a origem, né? implicam, né?
A gente ouve falar o bisavó falando de essência, aí passa para o filho, depois passa, não é? Vai passando de geração em geração, e a gente incorpora esses conceitos como sendo vivos, como sendo uma coisa que faz sentido, que não é? E na verdade a gente tem que renovar os nossos conceitos, não Essência é um é? pouco como se fosse destino, né? Já vem pronto, só se revela. O destino a gente não tem muito, né? Já estava destinado isso a acontecer. Né? A Uhum. essência é isso, né? Alguma coisa que já vem prévia, já está destinada e que só acontece. E o Rondinelli pergunta, essência é igual a instinto? Não, instinto é outra coisa. Na verdade, assim, instinto, por um lado, ele não é aprendido, a gente tem uma gama de instintos que a gente traz com a gente, mas os instintos são expressão da inteligência de vida no sentido de desenvolver estratégias, comportamentos que não precisam ser aprendidos, que têm como objetivo a manutenção da vida. Então, o Uhum. instinto ele vem geneticamente programado, ele tem uma sequência que já é determinada e que frente a determinados estímulos ou externos, né, o sexo oposto, um bicho que seja maior que você, ou internos, a diminuição da glicose, por exemplo, que vai dar uma Uhum. sensação de fome. Então, frente a determinados estímulos externos ou internos, vai disparar um comportamento já pré-determinado para satisfazer determinada necessidade. Olha, a Ana está te fazendo uma pergunta que diz assim, a Ana Silva, como é que a personalidade ego influencia a expressão da identidade? Na verdade, assim, se a gente fosse pensar em termos de biodança, o ego seria uma identidade não integrada. Né? Quanto Uhum. menos integrada a identidade, mais personalidade, mais ego, mais mecanismos de defesa, mais papéis estereotipados e condicionados uma pessoa vai ter. A identidade saudável vai escapar mais disso. É claro que não vai ter ninguém que não tenha algum dado de ego. A gente está vivendo em sociedade, a gente tem pai e mãe cultura, a gente tem interdições, né? A gente tem experiências que pedem para mecanismos de sobrevivência, isso sim. Mas se a gente for pensar na teoria de biodança, quanto mais ego eu tenho, menos integrada a minha personalidade. Quanto Uhum. menos ego, mais integrada tem a personalidade. Né? A gente sempre tem que tomar cuidado com essa visão integrado, não integrado, né? Para não ficar nos polos, né? Na verdade, o que a gente tem é um contínuo de integração, mais ou Uhum. menos. Eu agora não sei tirar essa pergunta daqui. Vocês estão vendo essa pergunta? Estamos. Eu não sei como é que tira. Ana, me ajuda. Foste tu. Eu também estou descobrindo isso e não sei agora como é que ela sai Vê daqui. se não tem nenhum xizinho. Não, não tem. Agora outra pergunta aí, olha. Ó, Inês está aqui, que legal. Olha, bem-vinda. Já vi que entrou Inês, entrou várias pessoas. Oh! Várias Então, pessoas aí, bem-vindas, porque assim vai correndo, eu não vejo o nome de todos, mas estou super feliz que vocês estão aqui com a gente. Está sendo super legal. A e Dani as está perguntas trazendo estão interessantíssimas, né? Que legal. perguntas interessantes. As 5 linhas de vivência seriam essenciais ou instintivas? Na verdade, Ondinelli, é assim, as 5 linhas de vivência têm base instintiva. Então, eu nasço com esse potencial genético, e no potencial genético eu tenho a programação dessas capacidades, desses comportamentos, que vão ter o objetivo de manter a vida. Exemplos de instinto: instinto maternal, instinto alimentário, instinto de atividade e repouso, instinto de luta e fuga, instinto de ninho, casa, aconchego, instinto exploratório, descoberta de novos estímulos, de novas coisas, de novos horizontes, instinto gregário, que é instinto de conexão com os outros seres, né? Instinto de isolamento, que é ter a sensação de eu comigo mesmo, instinto de fusão, a necessidade de me mesclar na totalidade, são todos comportamentos instintivos que vão desembocar na expressão das nossas linhas de vivência. Então, as linhas de vivência estão assentadas num solo instintivo.
quanto mais integrado, quanto mais espaço eu tenho para expressar esse instinto, mais saudável eu vou ser, mais integrada vai ser a minha identidade, né? Uhum. Quanto mais a interdição cultural, né? A cultura reprime, desorganiza esses instintos e a cultura tem a capacidade de fazer isso. Aí o tal do superego do Freud, se você quiser, já, né? Pode intervir de um jeito que bloqueia, que desorganiza, que perverte esses instintos. Então, quanto mais estiver desorganizado esse solo, mais desorganizado vai estar a expressão da minha identidade. E Então, mais doente a gente é, não é? mais... Doente. Desculpa, não entendi? Doente. Ficamos doentes. Mais adoecidos nós estamos, claro. Entendeu? Então, assim, a, a, as, o instintivo vem no nosso potencial genético. É potencial. Não tem nada... Quer dizer, tem a potência para. Uma semente pode ser tudo, mas se ela não encontra o meio, ela nada é. Uhum. Entendeu? Então, é essa noção dessa mescla alquímica que é importante para a gente saber que a nossa identidade é fluxo e é interação, como tudo é no universo vivente. São Uhum. seres, são dimensões, são informações que se integram para existir de uma forma inteligente e bem-sucedida. Tão bom esse bate-papo, é tão bom aprender, não é? Eu acho que a gente, como identidade, a nossa, acho não, eu vivo isso, que a identidade ela se revela realmente, que são conceitos, não é? Mas que ela se revela com o outro. E tá te ouvindo, Dani, é assim maravilhoso, porque fortalece assim esses conceitos no corpo, né? É super importante, a Elaine falou aqui, é super importante dar ao filho um ambiente saudável. É lógico, lógico, né? Quanto mais saudável o ambiente que a gente cresce, quanto mais... O Rolando falava de um ambiente enriquecido de estímulos, né? Porque eu falei isso antes, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, assim, eu vou ser aquilo que meu ambiente também vai permitir, né? Isso é muito importante. Então, quanto mais... para a gente também, a gente precisa dar para a gente um ambiente muito saudável. Porque quanto Uhum, mais saudável o nosso ambiente, quanto mais cheio de amor, de conexão, de carícia, de presença, de criatividade, mais criativas, criativos, mais afetivos nós vamos ser. Então, assim, é uma ilusão que a gente pode ser independente do meio. Ah, não, eu me viro sozinha. Mentira, não tem ser que possa existir em isolamento. Então, essa história do eu uhum, me viro, eu sou forte, talvez seja a maior falácia, a maior mentira que um ser humano possa contar para si mesmo. uhum, Quando a gente descobre isso, que a gente sabe que é na interconexão, que é no afeto, que essa identidade vai encontrar o maior espaço para se revelar, isso é um pulo do gato, que é o pulo do gato que a biodança faz. Isso, e assim, a gente tem uma responsabilidade também, né? Nos ambientes que a gente cria, onde a gente está, nas escolhas que a gente faz. É o que o Spinoza fala da escolha ética, uhum. né? Então, a escolha ética é escolher quais afetos permanecem na minha vida. Isso vai facilitar com que a minha identidade se expresse ao máximo. A É verdade. identidade, ela não é dada, ela é uma surpresa para quem vive. Quando você deixa de se surpreender, você está deixando de estar em fluxo. Então, eu acho super importante isso, né? É essa Uhum, diferença entre essência e existência. Essência já é dada. Existência acontece à medida que a gente vive. E em uhum, biodança, em especial, essa identidade está aqui no corpo. Eu falei isso antes, né? A gente acredita, como Merleau-Ponty acreditava, que eu sou meu corpo, né? Então, é o que esse corpo vive, é esse corpo vivo, e quanto mais vivo tiver meu corpo, maior capacidade eu tenho de expressar a minha identidade. Deixa eu ver. olha essa pergunta. Como acontece isso no... No nosso dia a dia. O movimento integrador é um movimento que consegue juntar as dimensões do ser humano.
O movimento integrador é uma das integrações que a gente fala é a integração afetivo-motora. Então, eu estou Uhum. integrada quando as minhas partes se integram para expressar o que eu sinto em conexão com o mundo. Então, o integrador significa que eu estou integrada no meu pensar, no meu sentir, no meu agir, em integração com o mundo, né? Que é o que a gente tem falado o tempo todo aqui, né? A identidade não é um dado prévio que acontece a revelia do que encontra no mundo. A identidade Uhum. é quando eu posso expressar essa singularidade a partir de uma totalidade, né? Quando eu inteira posso estar no mundo com todas as minhas dimensões, tá? Em integração com o mundo. Então, o movimento integrador é isso, né? E quanto mais integrada, mais a identidade se expressa. Eu não sei se eu viajei aqui, Ana, mas Eu tô eu sem vou saber sendo. tirar Na verdade, é essa a diferença. A essência é, a né? essência é. A identidade nós estamos sendo. Olha, o Rondinelli pergunta: a resiliência teria a ver com o que é essencial no ser humano? Resiliência é uma capacidade humana, né? Que eu acho que tem muito a ver com afetividade e com transcendência, né? Eu consigo, de repente, frente, e criatividade também, né? Frente a uma situação difícil para mim, eu consigo perceber onde está a porta e onde eu posso ganhar, e as outras pessoas também. Então, eu cuido de mim, eu cuido do outro e da outra pessoa, eu tenho uma saída criativa e eu consigo ver as coisas para além de uma da altura. A transcendência faz isso, né? A gente vê as coisas como se a gente fosse uma águia, a gente vê as coisas Uhum. com uma perspectiva ampliada. Então a resiliência tem essas três coisas. Eu consigo, frente a algo que não é bom, o Covid. O Covid é uma porcaria, né? E todo mundo com medo e sem contato humano. Mas o que disso a gente pode fazer para criar algum espaço de crescimento, de comunhão, de expansão, né? Para além do medo que encolhe, né? Para além da imposição que limita, para além de uma coisa que a gente não sabe bem para onde vai, o que disso eu posso fazer? Então é conexão com o que eu sinto, conexão com a minha capacidade de criar e capacidade de visão de altura. Então acho que é uma capacidade que tem a ver com as nossas linhas de vivência, Uhum. né? Então a resiliência estaria dentro dessa capacidade de transcender, não é? De transcender, de criar, de De conectar. criar. É. Se Que a gente for legal. pensar depois de agir, que tem a ver com vitalidade, Exato. criando a melhor situação possível daquilo que é possível, sexualidade. Podendo gerar o máximo de desfrute dentro daquilo que a gente tem. Uhum. Desculpa. Assim, E as é tão linhas de vivência, importante. as linhas de vivência só são uma divisão didática para a gente Uhum. poder entender os sabores das dimensões humanas. Mas, na verdade, nós somos isso aqui. Né? Uhum. Sempre que existe sexualidade, também tem vitalidade, também tem afetividade, não tem como separar. Nós somos uma unidade, nós somos uma totalidade indivisível. Isso é integração. Então, Uhum. qualquer divisão é sempre uma divisão pedagógica. Né? Uhum. Isso. E por isso é tão importante a gente estar em grupo, não é? Estar em contato com grupos. Justo, porque é justamente na conexão com as outras pessoas e justamente quando eu encontro aquilo que não é familiar, quando não é conhecido, o Rolando tem a famosa frase, né, que todo mundo repete: identidade se nutre no estranho, né? Uhum. O que significa isso? É que quando eu encontro um mundo que eu não conhecia, algo de novo se passa comigo, né? Nós temos ao mesmo tempo uma necessidade de previsibilidade, de rotina. A gente vê isso nas crianças, muito legal, né? Assim, a criança, você conta uma história, ela pede para você contar a história 159 vezes. Aí conta de novo, que é o mesmo desenho. Então, existe uma necessidade de previsibilidade, de rotina,
que dá limite, que dá segurança, mas ao mesmo tempo a gente precisa de incidente, de novidade, de coisas que a gente não conhece. Nós somos uma pulsação, né? Os instintos que baseiam a expressão da linha diversa são bipolares. Quer dizer, que horas é uma coisa e horas é outra. Não, o que não quer dizer que uma coisa é boa e outra é ruim. Não, quer dizer que uma coisa... Às vezes uma coisa é boa, às vezes outra é ruim. Às vezes eu preciso de rotina, às vezes eu preciso de incidente. Né? E essa pulsação. E a gente gera novos espaços de expressão quando a gente encontra aquilo que a gente não conhecia antes. A gente só expressa novas formas de nós mesmos quando a gente vai descobrir coisas quando a gente encontra coisas que a gente não previa. E isso tem, inclusive, uma realidade fisiológica que acompanha, né? A produção de neurônios, né, acontece quando a gente tem uma experiência inédita. Em geral, no sistema límbico, no telencéfalo, não é telencéfalo. Não, eu esqueci a parte do cérebro, que é justamente a parte responsável pela memória. Então, quando a gente tem a experiência inédita, a gente produz novos neurônios. Então, Pois é. à medida que eu encontro novas coisas, biodança dá primeiro. Por isso que todo mundo tem que fazer biodança. A Ana fala, a biodança tem uma argamassa principal, um mecanismo de ação que é a vivência. Eu acho assim que para fechar, para a gente, para quem entrou aqui de novo, na verdade, assim, é entender que a identidade humana é um mistério e que existem algumas boas explicações para o que é essa identidade. Mas assim, um dado é importante, é esse ser único que se revela no mundo. Muitas dúvidas acontecem quando a gente vai definir identidade, não existe uma só definição. E é bom que não exista uma só definição quando a gente fala de um fenômeno tão multifacetado, né? Mais importante que nada é a gente saber que em biodança, identidade é esse fluxo, é esse encontro do potencial que a gente traz herdado com o que a gente encontra no mundo. E essa mescla. E quanto mais integrados nós estamos, quanto mais nossas dimensões podem conversar, podem dançar, maior capacidade a gente vai ter de expressar a nossa identidade. Identidade não é. Identidade está sendo. E é isso, assim, na verdade eu estou terminando aqui também. Agradecer de novo, Giane, meu amor, por esse convite, a todas e todos que estiveram aqui, para a gente bater esse papo e elucubrar sobre o que E nós seria. queremos te ouvir de novo, não é, gente? Querem ouvir a Dani? Porque tem esses assuntos sobre a identidade, a gente passaria a noite toda, né, Dani? É tão rico, é tão bonito. Mas é isso, gente. A identidade ele se revela com o outro. Né? E você quer, assim, falar um pouco do seu percurso ou não? A gente deixa para outro dia. Posso falar Deixa para outro rapidinho da minha dia. identidade? Então, eu praticamente nasci na biodança, meu pai era facilitador, e eu comecei a fazer biodança com 5 anos de idade. E então, assim, é difícil pensar na minha identidade sem biodança, né? A biodança me constituiu muito, muito. E assim, volta e meia eu me relembro de quão importante é isso, né? Então, e aí eu fiz biodança durante minha infância, depois parei, voltei na adolescência e decidi fazer faculdade de psicologia. Quando eu estava terminando, eu entrei na escola de biodança, então sou psicóloga clínica e facilitadora de biodança desde então. Apaixonada pelos dois temas, né? Então, assim, continuo com a psicologia clínica, atendo online, continuo com a biodança. Agora, finalmente, presencial, não sei como é que vai ser a partir de quinta-feira, parece que vão sair novas diretivas mais restritivas, Pois né? é. Mas desde junho, eu e o Antônio então, conseguíamos, com um grupo reduzido, mas fazer nossas aulas e está sendo extremamente renovador. O grupo está muito lindo e está sendo muito prazeroso. E estar com as pessoas está sendo super importante.
Uhum. É isso, resumi, foi uma versão pocket do meu percurso. E qual é o dia do teu grupo? É quarta? Tá sendo Quarta-feira, 6 da tarde. 6 da tarde, né? Aonde é? Tá em Santos, naquele estúdio Pro Dança. Tô Ai, que legal. adorando. Ai, que Né? bom, É. que bom. Eu nunca mais fui, mas eu estarei em breve lá com vocês Estamos de te novo. esperando, muito saudosos, todos, Também, com todas. saudade. Pois é, gente, olha, então eu também quero te agradecer, Dani, por ter Obrigada. tirado um pouquinho do teu tempo. Eu sei que você é super ocupada, saiu correndo do doutorado, né, para estar com a gente. Você foi super querida, grata por partilhar conosco o teu conhecimento. E quem sabe a gente possa ter outros momentos, né? Se Bora você lá, tiver é só disponibilidade, a gente falar. podemos marcar. Então, grata a todos que estão Foi um aí prazer. também. Foi super Obrigada, legal. Gastão, pelo convite. Obrigada a todos e até o Beijão grande e próximo. grata. Beijos. Tchau, tchau. Grata, beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.